uma abertura da disciplina, onde nós começamos, a gente viu o tópico 1 e parte do tópico 2, onde a gente viu muitos conceitos, vimos conceitos lá de inflação, de Selic, né, como é que elas se movimentam, né, e tudo isso é para que a gente possa compreender como ela vai influenciar aí o mercado de capitais. Então, ter aquele conhecimento prévio é essencial, né, porque são aqueles elementos que serão analisados dentro do mercado de capitais. Hoje a gente vai finalizar a unidade 1, e vão ficar aí, então, a unidade 2 para o próximo encontro, e no outro, a unidade 3. Hoje a gente está com menos slides, eu espero que seja mais rápido, mas eu trouxe aqui informações extras que, pelo menos dentro dessa unidade, ainda não abordava, né? E eu achei importante trazer essa informação a mais aí, para que vocês tenham contato, certo? Então, vamos aqui dar continuidade ao tópico 2, falando aí sobre os conceitos básicos de cálculo financeiro para o mercado de capitais. Eu vou logo avisando que nós vamos aqui lembrar um pouquinho da disciplina que vocês adoraram de matemática financeira. Eu sei que todo mundo amou, morre de saudades. Pelo menos foi uma disciplina que a gente fez pessoalmente, né? Assim, presencialmente. Então, dá saudade mesmo. Então, gente, lá no mercado de capitais, os investidores, o que é que eles buscam? Eles estão sempre procurando o melhor rendimento, né? O melhor rendimento possível em função aí dos riscos que eles estejam dispostos a correr. Então, se o perfil do investimento é de baixo risco, os investidores, então, vão procurar, geralmente, eles vão procurar investir na dívida pública. E o rendimento que vai referenciar aí vai ser a taxa Selic, que a gente já estudou, que é a taxa básica de juros aqui no Brasil. É a base, de onde daí vai subindo. Já se o investidor, ele já está aí disposto a correr um risco, certo? Com certeza, ele irá procurar, então, ativos financeiros que proporcionem um maior rendimento. Afinal, quanto maior o risco, maior o retorno, certo? Isto é, então, ele vai procurar a taxa Selic mais o risco aí ponderado pelo seu investidor. Então, a gente agora vai entrar na fase de estudar aí o cálculo financeiro com foco no mercado de capitais. A primeira parte é a gente entender o que significa taxa mínima de atratividade, é o TMA, certo? Que o investidor aí esteja disposto em aceitar, né, a operar um determinado investimento. Essa taxa mínima de atratividade, TMA, né, vai ser a taxa que os investidores estejam aí dispostos a aceitar no seu nível, em função do nível de risco e de rendimento que eles desejem. Né? Então, a taxa mínima de atratividade, que é que vai atraí-los. Para análise de escolhas, todo investidor vai procurar, então, uma taxa mínima de retorno do seu investimento. Acima dessa taxa, o investimento fica interessante. Então, ele coloca lá um piso. O que ficar acima desse piso vai estar interessante aí para ser investido. Então, a TMA vai ser a base referencial para a escolha dos seus investimentos. TMA, base referencial para que se faça a escolha de investimentos. Então, ela vai orientar aí. Por exemplo, se alguns investidores, eles desejam, né, que as ações deles possam, que eles vão investir, possam gerar uma TMA de pelo menos 21%. A gente vai ter algumas hipóteses. Por exemplo, se as projeções de rendimento dessas ações, né, que ele está avaliando, representam um retorno igual ou maior que essa taxa aí de 21%, então a compra das ações se torna interessante. Se as projeções de rendimento, elas representam um retorno menor que 21%, então essa compra ela é rejeitada. Então veja que isso daí é uma base para se analisar isso daqui
pode ser, isso daqui não vai ser. Então, você calcula aí uma taxa mínima de atratividade, e a partir dessa taxa, ela vai ser o seu guia aí para decidir qual investimento vai ser feito. Então, para analisar a TMA, deve existir também pelo menos mais de uma, né, alternativa de investimento. Como é que você vai comparar? Tem que ter pelo menos mais de uma. Isso quer dizer que toda vez que há uma escolha de investimento, o investidor abandona, né, um outro investimento. Então, a TMA, gente, representa aí uma análise do custo de oportunidade. Lembra que vocês estudaram isso daí lá em economia, acho que foi no semestre passado, não foi? Então, sempre que você faz uma escolha... Oi, Márcio, boa noite. Sempre que você faz uma escolha, né, você aí está, quando deixa de escolher alguma coisa, pagando aí, é o custo de oportunidade, certo? Vocês lembram, né? Então, esse TMA é isso. Ele vai representar aí, então, essa análise do custo de oportunidade. Quanto está custando você fazer aquela escolha? O que é que você está deixando de fazer para se direcionar para aquela escolha? E aí, gente, tendo essa noção, tá, do que é o TMA, como ela é utilizada, para que serve, certo? Eu gostei muito dessa correlação aí, de TMA ser o custo de oportunidade, entre outras oportunidades aí de financiamento, de investimento. Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre regime de capitalização simples. Nessa modalidade, a gente considera aí o custo do dinheiro, os juros, sobre uma taxa fixa de capital inicial, conforme aí a frequência do tempo da aplicação. Vocês estão lembrando disso? Isso é o quê, gente? Isso é juros simples, né? O cálculo de juros simples sobre o capital fixo, comumente usado aí no desconto de duplicatas. Lembra que a gente aprendeu a fazer desconto de duplicatas? Pois é, olha aí a utilização delas, certo? Então, isso aí é regime de capitalização simples. O primeiro fundamento desse regime vai ser o cálculo dos juros simples. Então, a gente já sabe, a gente já viu, né, que esse tipo de juros vai ser apurado sempre em cima do capital inicial, né, sendo o cálculo da seguinte maneira. E aí, resgatando o que nós já vimos no início do semestre. Os juros vai ser igual ao valor presente, vezes a taxa, vezes o tempo. Né? Tem aí, o J é igual a juros, PV é o capital, ou o valor presente que você está investindo, a taxa de juros por período, e N é o número de períodos. Então, falou em regime de capitalização simples, a gente já sabe aí que o primeiro fundamento é o cálculo dos juros simples. Existe também a questão das operações de curto prazo, da maioria dos certificados de depósitos bancários, CDB, é de curto prazo, e, no geral, o conceito de juros simples é para aplicar, então, as aplicações de curto prazo. Então, os juros simples vai ser utilizados também, né, para apurar as aplicações de curto prazo. A gente tem aí a questão de CDBs. Mais à frente, tá? Por que eu trouxe material extra? Porque o livro começa a trazer apresentar muitos conceitos, aliás, não apresenta os conceitos, indica novos nomes aqui, novos nomenclaturas que nós não estamos acostumados, e que quando ele apresenta, ele não conceitua, né? Então, não sei vocês, mas quando eu comecei a ler, então eu comecei a ficar, mas o que diabo é CDB? Eu não sou uma pessoa que investe na bolsa, tá? Investe em ações, ainda não cheguei nesse patamar da minha vida, um dia pode ser, tá? Então, eu fui buscar algumas das informações que eu mesma senti a necessidade para compreender o que nós estamos vendo hoje, tá? Então, a maioria dos CDBs, e você utiliza o conceito de juros simples para fazer a apuração das aplicações de curto prazo.
Um dos usos mais comuns é para quê? Para o cálculo de descontos sobre aí o principal do valor futuro. Eu não sei se vocês lembram, mas muitas atividades que a gente fez, né, existia lá um tópico falando sobre descontos. Como era a realidade? Era o seguinte, eu tenho uma loja, vocês compram da minha loja, e aí eu fico com as duplicatas a receber de vocês. Só que eu estou precisando de recursos agora, mas a previsão de vocês pagarem aquelas duplicatas é só para daqui a 30 dias ou mais. O que é que eu faço? Vou no banco, entrego as minhas duplicatas e ele me devolve um valor por elas. Só que o banco não vai fazer isso de graça, não é? Então, ele faz um desconto para que é um valor que exatamente é o que ele vai lucrar, né? De estar comprando essas duplicatas. Se você está me devendo R$100 e ele vai ter aí nessa operação um desconto de R$10, eu só vou receber 90. O banco vai receber os 90 que emprestou a mim, mais os 10 que foram do desconto que repassou para ele. Então, um dos usos mais comuns aí vai ser o cálculo dos descontos sobre o valor principal futuro, certo? Tais como as duplicatas da vendas a prazo de uma empresa aí por meio de factoring. Factoring são empresas, mais à frente a gente traz também essa nomenclatura, né? Que compram essas dívidas que são de terceiros, né? E elas ficam responsáveis, ou seja, você que me comprou, se você vai pagar ou não, não vai ser mais problema meu, vai ser problema dessa empresa, tá? Em termos financeiros, o desconto, então, gente, vai ser aí o valor a ser abatido do valor nominal, que é o valor futuro de um título de valor, certo? Então, desconto é o valor a ser abatido do valor nominal futuro do determinado título que você tiver aí trabalhando na sua operação financeira. Desconta-se, então, em função da taxa de juros e o tempo que ainda falta para liquidar o valor presente. Então, o que vai ser considerado aí vai ser o valor futuro do título, a taxa de juros que esse banco cobra e o tempo que falta para ele receber, ou seja, para essa pessoa pagar o valor. Exemplificando, suponhamos que uma empresa ela esteja precisando de caixa e deseja aí descontar R$10.000 de vendas a prazo, cujo vencimento vai ser daqui a 45 dias. E a taxa aí de desconto que o banco cobra é de 3,5% ao mês. Qual será o desconto e o valor líquido a receber? Vocês pensaram que ia se lembrar disso, né? Vamos lembrar aqui o seguinte. Primeira coisa que a gente observa aqui, eu sei que vocês lembraram disso, assim que leram, é que ele dá o tempo em dias e dá a taxa em mês. Pode só jogar na fórmula, Arnaldo? Não pode, né? Então, ele vai aqui, vou colocar na fórmula. Valor ao vencimento, a gente já viu que é de R$10.000. Juntou lá todas as continhas que ele tinha, contou, tá, deu R$10.000. O tempo que falta para o recebimento é de 45 dias. A taxa, a gente viu aí que é de 3,5 a cada 30 dias. Então, ele já converteu aí a taxa que estava 3,5 ao mês para 0,1167 ao dia, certo? Assim, ele já colocou tempo e taxa de juros na mesma unidade de medida. Desconto. Então, vamos para a fórmula. R$10.000 vezes a taxa, vezes quantos dias? 45. Então, a gente identifica aí um desconto de R$525. Isso quer dizer que quanto é que eu vou receber, eu, empresa? Então, vou pegar esses R$10.000, vou subtrair os 525, o que sobra é o que a gente vai receber. Então, dos 10.000 que me deviam, na verdade, eu só vou ter aí R$9.475.
Deu para compreender? Ficou claro? A gente já viu isso, né? Esse conceito, já fizemos exercício, fizemos prova, e foi uma das partes mais fáceis que a gente viu, né? Ainda sobre operações de curto prazo, a gente tem que observar aí que esse tipo de operação é de uso quase diário, né, na gestão aí do capital de giro das empresas. Então, por muitas vezes acontece da empresa estar precisando aí de recursos financeiros e não ter. Então, o que é que eles fazem? Eles se utilizam muito desse recurso aí de pegar suas duplicatas e repassar a uma empresa, um banco, tá? Então, isso acaba, gente, virando, né, uma modalidade de financiamento, certo? Alguém está financiando esse capital de giro, né, das empresas. Então, essa observação aí legal, uma informação que a gente não tinha antes, né? Fica aí, então, como... Deixa eu ver aqui se alguém está entrando. Ah, então vamos lá. E aí, aqui, ó, só para deixar claro aqui, valor nominal ou valor de face representa aí o valor a ser pago de um documento no vencimento, tal como aí a data de vencimento de uma fatura. Então, o que você vai pagar nessa data é o valor nominal, também chamado de valor de face, certo? O dia de vencimento é o dia quando esse documento ele tem que ser liquidado, é o dia que ele vence, é o dia que você tem que ir lá e pagar. O valor líquido ou valor atual, esse aí vai ser representado pelo valor que a gente ia receber, que é o nominal, né? Depois de aplicado o desconto financeiro, considerando aí uma taxa. Então, o valor líquido nada mais é do que o valor que eu deveria receber, menos o desconto financeiro. Ficou claro lá naquele exemplo, né? Tempo ou prazo, aí vai representar o número de dias exatos entre a data de vencimento e o dia da negociação do título. Então, o tempo, gente, vai estar expresso aí, ele na verdade representa, né, a diferença entre aquele dia que você apresentou a duplicata no banco e a data de vencimento dela. Então, tinha um dia de vencimento e você apresentou, por exemplo, se vence amanhã, você apresentou hoje, então é um dia. Se vence daqui uma semana, você apresentou hoje, então você vai fazer essa diferença, certo? E aí a formulazinha, tanto do desconto simples, do valor líquido, para vocês relembrarem, e o que cada letrinha dessa representa, e vocês já ouviram anteriormente um exemplo prático, e vocês ainda estão lembrados, está bem fresquinho na cabeça de vocês, né? Então, passamos por juros simples, revimos ali a parte de juros simples, de descontos, certo? Agora a gente vai ver um pouquinho de regime de capitalização composta. Dessa modalidade, então, a gente vai ter o quê? Lembra? Juros compostos. Todo mundo amou juros compostos, principalmente porque a gente fez na calculadora, né? Foi muito mais prático. Então, enquanto o regime de capitalização simples, ele se baseia lá nos juros simples, o regime de capitalização composta, ele vai estar aí atrelado aos juros compostos. Vocês lembram qual era a característica principal dos juros compostos? Enquanto lá nos juros simples, se eu emprestava para um conhecido, eu lembro que eu fiz até exemplo com o Márcio, né? O Márcio da Bahia já caiu, Márcio José. Eu empresto R$100 para o Márcio, ele vai me pagar em 3 meses, e eu cobrei uma certa taxa de juros, vamos dizer que deu um total aí de R$5 de juros por mês. Então, se a taxa for de 5%, no primeiro mês, eu vou ter o valor inicial, que foi de R$100, mais 5% em cima de 100. No segundo mês, vai ter o valor inicial, 100, e 5% em cima de 100, e assim até a última prestação. Então, a taxa de juros vai ser calculada sempre em cima do capital inicial. Na capitalização composta, nos juros compostos, não é assim, não. Nos juros compostos, essa porcentagem vai ser em cima do valor principal mais os juros que ele já acumulou. Por exemplo, se era R$100 no primeiro mês, ele calculou 5%, ok. Então, isso quer dizer que para o segundo mês,
eu não tenho mais R$100, eu tenho R$100 mais R$5, eu tenho R$105. Então, agora o percentual vai ser retirado, calculado em cima de 105 e não mais em cima de 100. É por isso que se fala aí de juros em cima de juros, né? São aí a lógica de funcionamento dos juros compostos. Então, essa geração de juros sobre juros pode ser facilmente entendida aí conforme o seguinte quadro. Nesse seguinte quadro a gente vai ter aqui, deixa eu ler aqui, onde não há capital inicial, aí é pensando no investimento, certo? Não há um capital inicial, ou seja, R$0, mas haverá o quê? Aportes mensais de R$250 a partir do primeiro mês. Então, hoje, dia 4 de junho, eu fui ao banco e fiz lá, contratei um investimento. Quando eu fiz isso, eu me propus, olha, nesse dia 4 eu não vou depositar nada. Então, inicia com R$0. Mas no dia 4 de julho, em diante, todo dia 4, eu venho aqui e deposito R$250. Certo? Então, são aportes mensais de R$250 a partir do primeiro mês. Levando em consideração aí juros ao mês de 1,15%. E qual é o prazo que essa aplicação vai durar? 40 anos. Isso aí é muito bom para você fazer aí a sua aposentadoria, né? Então, essas são as informações. Vamos para o quadro. Todos vocês aí, se vocês tiverem com dificuldade de visualizar, vocês avisem. Então, aqui em cima, no quadrinho de cima, a gente tem o resumo do que eu li para vocês. Capital inicial 0, aporte mensal de R$250, uma taxa de 1,15% e um prazo de 40 anos, ou seja, 480 meses. Se a gente colocar isso aí numa planilha, numa tabela, ele colocou, então, mês 0, juros, ele colocou aí, ó, mês, juros, aporte, o capital, né, e a taxa. Lá no mês 1, a gente inicia aí com R$0 de juros, porque tinha R$0 de aporte, né, não entrou com nada. Aí entram R$250 de aporte. No final, como teve 0 de juros, o capital continua sendo R$250. Em cima dos 250, então, vai ser aplicada essa taxa de 1,15%. Aí, lá no mês 2, qual vai ser a realidade? Vai ser a realidade que nessa conta eu vou ter R$2,88 só de juros, referente ao mês anterior. Vão entrar mais R$250 de aporte. E isso vai totalizar aí o meu capital, então, de R$502,88. E aí entra novamente, aplicado novamente a taxa aí de juros de 1,15. E assim vai, certo? Até o mês 480. Vocês estão vendo aí no final, na linha 480, bem embaixo, né? Qual foi o montante que a pessoa conseguiu aí juntar nesse período? R$5.236.835. Então, o cálculo demonstrativo do quadro anterior, porque existe um quadro, né? Imagine aí, você tem uma questão que pede para você descobrir isso. Gente, só um instante, por favor, que eu tenho que botar essa criança aqui para fora. Ande, vem. Tá chorando. Vem. Desculpa. Pronto, vamos lá. Então, vocês imaginem, se a gente tivesse que fazer, né, ali são 480 meses, tivesse que fazer o cálculo um por um, não dá, né? Então, ali é para vocês captarem quem está assumindo o controle da apresentação, por favor, parem. A gente tem que analisar que a essência do conceito dos juros compostos aí é que nascem desse conceito que nascem diversas fórmulas e usos mais complexos, né? Os derivados financeiros que são aplicados aí no dia a dia do mercado de capitais. E aí a gente tem essa fórmula. Para chegar lá naquele valor, se você não quiser esperar ou fazer um por um, 480 linhas, certo? A gente pode colocar aí na fórmula do valor futuro, que a gente aprendeu a fazer na matemática financeira, lá dentro da HP, né? Que é muito mais rápido, muito mais tranquilo, mas para vocês lembrarem, né? A gente tem aí o FV, que é o valor futuro, certo?
o valor futuro aí, considerando os aportes, né? A gente tem o valor futuro, que vai ser igual ao valor presente, mais, vocês lembram que PMT é a taxa, é o prazo médio, né? Prazo médio. Mas aquele não, aquele tá com é a parcela, mas ele é o prazo médio, não estou entendendo. Tá confuso. Então, a gente vai ter que o valor futuro vai ser igual ao valor presente, mais o aporte, que é colocado, vezes toda essa fórmula aí. 1 mais a taxa elevado a N menos 1 dividido pela taxa. O valor presente também apresenta aí a fórmula, né? E ele traz a descrição aí do que cada símbolo desse é, né? O FV é o valor futuro, o PV é o valor presente, o PMT é a parcela ou aporte, e o I é a taxa de juros. E aí ele pede, então, vamos calcular nossa projeção de poupança. Então, tem como você calcular, se você pretende aí, né? Eu vou me organizar, eu vou começar a organizar a minha aposentadoria, não quero depender apenas do INSS, vou abrir, então, vou fazer uma aplicação, né? Muitos bancos têm, e aí você já sabe como é feito esse cálculo. Então, você precisa saber quanto é que você vai investir todo mês, qual é a taxa, né, que vai ser adicionada a esse valor mensalmente, e como é o conceito, como ele funciona, né? Então, lá tinha linha a linha, mas se você colocar aqui na fórmula, você vai achar o mesmo valor. Inclusive, se você quiser também, você pode colocar numa planilha, coloca os primeiros e logo ele consegue calcular tudo sozinho também, de uma forma bem prática. Então, se uma pessoa fizesse aí esse aporte de aposentadoria todos os meses, durante esses números de anos, foram quantos anos, gente? 40, não foi? 40 anos, né? No final da sua vida laboral, ela teria, então, aí, R$ 5.236.835,00. É um valor massa, não é? Mas a gente está esquecendo o seguinte, o que foi que a gente estudou ano passado, ou aula passada, uma taxazinha que come o valor do nosso dinheiro, que come o seu poder de compra, né? A inflação. Então, você vai ter que calcular, é importante para você ter noção do que é que esses 5 milhões vão representar para você, porque isso é um investimento para você recuperar daqui a 40 anos. Você vai começar a utilizar ele daqui a 40 anos. Significa que daqui a 40 anos, você vai todo mês tirar uma certa quantia, ele ainda vai continuar rendendo alguma coisa, né? Tirar uma certa quantia para você poder se sustentar. Só que desses 5 milhões, ele daqui a 40 anos não vai valer 5 milhões. Então, eles consideraram aí uma inflação média para os próximos 40 anos de 4%. E aí, eles pegaram o valor presente, vai ser igual ao valor futuro, vezes 1 mais a taxa aí de 4%, né? Elevado a menos N. Então, se a gente preencher tudo, a gente vai ter, então, que o valor futuro é de R$ 5.236.835, 1 mais 0,04, que ele transformou aí, tirou a percentual da taxa, elevado a menos 40. Então, gente, aqueles 5 milhões, na verdade, vão comprar daqui a 40 anos, nessa lógica de taxa de juros, o equivalente a 1.090.000 hoje. Vejam como o nosso dinheiro perde valor, né? Então, essa aí é uma realidade que precisa ser considerada, porque tudo bem é que a gente está fazendo uma projeção para 40 anos, às vezes é até difícil de você enxergar algo que vai levar tanto tempo, né? Agora, imagine que você vai fazer um investimento e só vai resgatar daqui a 5 anos. Você recebeu um dinheiro, ou você está, sei lá, está querendo fazer uma poupança para fazer o pagamento da faculdade do seu filho, não sei. Mas aí você resolveu fazer e só quer acessar esse recurso daqui a 5 anos. Então, você vai ter que também fazer esse cálculo. Então, sempre vai ter que se levar em consideração isso. Por que também é importante se considerar isso? Quando você faz uma aplicação, um investimento, né? Você
Lembra lá do custo de oportunidade? Você está deixando de utilizar aquele recurso, você está guardando. Você poderia estar utilizando para consumo, para outras coisas. Não é isso? Então, você tem que analisar o que é que está envolvido, quais são os riscos, para você conseguir saber se vai valer a pena. Uma das coisas é você saber, eu estou escolhendo não gastar esse dinheiro agora, colocar ele aí para render um pouco, né? Quando eu resolver utilizar ele daqui a 5 anos, né? Quanto é que ele vai valer? Vai valer mais do que realmente vale hoje? Né? Para saber se vale a pena. Então, essa é a lógica. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre ponderação de carteira. Mais um novo nome que nos é apresentado sem nos ser apresentado de fato. Então, eu trouxe mais para frente informações sobre o que é a carteira de investimento, tá bom? Na negociação de títulos de valor, na maioria das vezes, é negociada aí uma carteira de valores, que possui aí valores e datas de vencimentos diferentes. Ou seja, são vários investimentos, certo? A maneira mais fácil de ilustrar isso, ele vai trazer aí, é por meio da venda das duplicatas, que a gente já falou agora há pouco sobre elas, né? Uma empresa vai vender aí para uma instituição financeira as duplicatas a receber, né, que foram decorrentes aí de vendas a prazo, elas viram título, valor, e elas podem, então, virar fonte de financiamento, a gente já viu isso, para suprir o problema aí de caixa, né, capital de giro de uma empresa. O processo aí desse empréstimo, ele é simples, né? Primeiramente, porque a instituição financeira, ela avalia, ela vai avaliar primeiro a qualidade das duplicatas. Em seguida, ela vai fazer uma ponderação aí de quanto é o prazo, ele é muito grande ou ele já está perto a vencer, né? E aí vai ser cobrada uma taxa de juros em função dos riscos da empresa. Quando ela analisa a qualidade, ela vai saber de quem são as pessoas que terão que me pagar. Aí vamos ver. Essa pessoa aqui já tem muito nome sujo. Então, talvez ela apresente aí um risco maior de não pagar, né? Se falta muito tempo para receber, então você vai ficar com muito tempo sem ter o retorno desse dinheiro. Então, um risco maior também, sabe-se lá o que pode acontecer no mundo, né? Aí, Deus me livre, acontece uma pandemia aí, tá vendo? Então, essas são questões que são avaliadas, né, pela essa instituição financeira no momento de fazer esse empréstimo, esse financiamento para essa empresa a partir da compra das suas duplicatas a receber. Tá bom? Ficou claro aqui essa parte? Tranquilo. Vamos lá. E aí, para isso, gente, agora sim, prazo médio. Prazo médio de dias, tá? Que eles vão utilizar. Estava confundindo, não era PMT, era PMD. Eles, imagine que você vai chegar lá, você empresa, com as suas duplicatas, a receber, pedindo dinheiro. É óbvio, né, que todas as duplicatas não vão estar com o mesmo prazo de vencimento, ou todos têm o mesmo valor, não, né? Então, eles vão ter que calcular quantos dias falta para ele receber. Então, a primeira coisa, ele vai saber aí o prazo médio, que a gente também viu lá na matemática financeira. Então, ele calculou o prazo médio aí de 28,24 dias, num exemplo aí onde ele tinha duplicatas no valor de R$ 21.400, que faltavam 9 dias para o vencimento, outra no valor de R$ 12.280, que faltavam 17 dias para o vencimento, outra no valor de R$ 28.350, eu estou lendo a segunda linha, tá, gente, dessa imagem. Tudo isso dividido aí pelo somatório, pelo total das duplicatas. Então, ele apresentou aí um total de duplicatas de R$ 126.670, juntando aí todos os valores. Para isso, então, para ele saber quanto vai ser o desconto, ele foi lá e fez uma análise do prazo médio. Então, em média, né, o prazo deles aí de vencimento é de 28,24 dias. Bom, então, agora eles já sabem aí que a empresa vai demorar, em média, 28 dias para recuperar essas vendas a prazo. Com esse dado, né, aí ele tem a qualidade, então, da carteira, o banco oferece a taxa de desconto. Aí eles supõem
que a taxa de desconto do banco vai ser de 2,5% ao mês, certo? E aí a gente vai ter valor de duplicatas, 126.670, certo? Qual é o prazo médio em dias? 28,2366. Qual é a taxa de desconto? 2,5% ao mês. Agora é aplicar lá dentro da fórmula de desconto. Então, se você fizer todo o cálculo aí, vejam que eles pegaram a taxa, lembrem, a taxa aí está em mês, 2,5% ao mês. Mas o tempo está em dias, então é mais fácil, ele transformou o que ele fez. 2,5% dividido por 100, que aí vai dar um número não percentual, tudo isso dividido por 30. Então, dessa forma, ele já consegue tirar o valor da taxa dia, né? E aí multiplicou pela quantidade de dias, o desconto foi de R$ 2.980,61. Então, a empresa recebeu aí R$ 123.689,39. Então, ele fez uma análise da carteira aí, né, que essa empresa tinha para oferecer a essa instituição bancária. Você também, se quisesse, poderia ter feito uma análise, né, de cada duplicata, como ele mostra aqui, e vejam, o valor a receber seria o mesmo do que a gente fez lá, utilizando a questão do prazo médio. Agora, tem que se considerar a quantidade de dados que serão analisadas. Aí eram 6 duplicatas. Imagine uma realidade de 100, 200 duplicatas, sei lá, 1.000, né? Você não vai olhar uma por uma, depois somar tudo, aí você está perdendo tempo. Perder tempo é perder dinheiro, certo? Então, por isso, é melhor você utilizar a fórmula do desconto e para conseguir aí fechar a quantidade de dias, usar a fórmula ali de cima do prazo médio de dias ali, o tempo médio, tá bom? Aí ele vai explicar um pouquinho sobre o factoring, que a gente falou um pouquinho lá atrás, no começo. O factoring é parte aí do mesmo princípio da ponderação de carteiras, né? Mas a grande diferença é que, nesse caso, a empresa, ela literalmente vende as duplicatas, se liberando aí de qualquer risco de falta de pagamento dos clientes. Então, existem empresas que vivem disso, certo? Eu não sei a realidade aqui de Brasil, mas, por exemplo, Estados Unidos, canso de assistir séries e tudo mais, onde eles retratam muito essa realidade, né? Somente advogados, escritórios de advocacia, eles compram, eles têm um recurso, eles compram as dívidas, e aí eles vão tentar resgatar, né? Obrigar as pessoas a pagarem essa dívida, e aí o que passa, né? Dentro do desconto, ele comprou mais barato, fica de lucro para a pessoa, né? No caso aí, para a empresa. Então, em termos financeiros, o factoring é um produto financeiro comum que mexe aí com mercados futuros de títulos de valor, certo? Produto financeiro comum que mexe com mercados futuros de títulos de valor. Sempre está referenciado ao futuro, é algo a receber ainda. E uma vez que você vender a uma empresa de factoring, essa empresa, ela assume todos os riscos, certo? Se vão pagar ou não essa duplicata. Isso não lhe pertence mais, essa dúvida, tá? Então, gente, era isso que faltava para finalizar o tópico 2. A gente viu aí a disponibilidade e o interesse real de emprestar por parte dos investidores fica em função de 2 grandes fatores. O nível de risco, né? E aí o nível de rentabilidade, ou seja, quais os riscos que ele vai estar disposto aí a correr e então aceitar e quanto isso vai render, né, para ele. A taxa de dívida pública, né, a taxa base que a gente estudou lá é a Selic, né, ela é a base da economia. No mercado financeiro há diversos papéis de dívida se negociando, né, desde títulos de dívida do governo, títulos de dívida dos bancos comerciais e de empresas grandes que atuam na bolsa. Então, gente, investimento
nada mais é do que você disponibilizar o seu dinheiro para que alguma outra entidade utilize ela para alguma coisa. Por exemplo, quando você coloca na poupança ou investe em algum título de um banco, certo? Você está emprestando dinheiro ao banco para que ele possa emprestar a outras pessoas e ele vai cobrar juros das outras pessoas e vai te repassar parte desses juros. Então, é assim que você tem os seus rendimentos. Nas bolsas de valores, você está emprestando dinheiro, quando você compra ação, né? Você está emprestando dinheiro àquelas empresas. Na questão aí dos títulos de dívida do governo, você está emprestando dinheiro ao governo para que o governo consiga executar as suas ações aí, que são de suas obrigações, certo? A taxa que os investidores estão dispostos a aceitar como nível de rentabilidade, a gente viu aí, que ela é feita em função do nível de risco e de rendimento, é conhecida aí como a taxa mínima de atratividade. E um dos usos mais comuns do juros simples vai ser aí o cálculo dos descontos sobre aí o valor futuro, né? E muitas vezes esses valores, esse título aí é negociado no mercado de valores. Grande parte dos valores de investimentos ao redor do mundo vem aí dos fundos de investimentos, né, os quais administram planos de investimento de pequenos investidores, né, por exemplo, aí o fundo de aposentado. Então, lembra aquela simulaçãozinha que a gente viu dos aportes de R$250 por mês e tudo mais? Existem fundos que são coletivos, né, fundos de pensão, em que eles captam algumas pessoas e que elas vão fazer esses investimentos. Então, ali você está buscando também garantir os seus recursos, né? Para quê? Para se aposentar, no final ali. Nas negociações de títulos de valor, na maioria das vezes, é negociada aí uma carteira de valores que possui valores e datas de vencimentos diferentes. Então, nesse caso, com datas e valores diferentes, aplica-se aí o conceito da ponderação de carteiras, e a gente viu lá dos primeiros passos para você você encontrar ali o prazo médio para depois fazer essa ponderação, né? Vai ponderar aí qual é o risco dessa carteira, a qualidade dela. E a gente chega no tópico 3, a dinâmica do investimento financeiro, para falar um pouquinho de análise comparativa de valores mobiliários, né? Para a escolha aí mais correta, dependendo dos seus interesses, né? Riscos ponderados, necessidade de rendimento, os investidores, eles precisam fazer uma análise relativa aí das várias... Oi, Ananda, tudo bom? Das várias Tudo, opções professor. de investimento. A Ananda nunca mais tinha aparecido. Eu estava tentando conectar, não estava dando certo, aí entrou agora. Desculpa. Gente, o Orlando não apareceu. Estou preocupada com o Orlando. Eu tenho até assuntos para tratar com ele sobre o paper e ele sumiu. Certo, então os investidores, eles precisam fazer uma análise relativa de várias opções de investimentos, bom? Aí eles vão comparar com um referencial, mensurando então os desempenhos, conforme um referencial de mercado. Essa dinâmica, então, ela é conhecida como benchmark. Benchmark é uma medida de referência, aí, o benchmark financeiro. Não sei se vocês já conhecem, mas existe uma ferramenta da administração chamada benchmarking, né? É algo como você levantar boas práticas, ou seja, é uma medida de referência, né? Só que aí, para os processos, para você melhorar os processos dentro da sua empresa. Aqui a gente tem uma realidade, né, a utilização dela para o mercado financeiro. Então, ela é uma análise aí dinâmica, certo? É o benchmark. Esse acompanhamento de análise comparativo vai ser determinado aí por meio de índices de desempenhos que são estabelecidos pela própria economia e mercado financeiro. Vamos lá. O benchmark, ele vai representar aí um referencial para comparação. Então, se você pensa em benchmark financeiro, você está buscando um referencial de comparação, certo? A depender aí do produto, né, que for ser analisado, ele diferente poderia ser o padrão empregado
na comparação dos desempenhos. A gente vai ter aqui, ó, por exemplo, para produtos de investimento que busquem acompanhar as taxas de juros vigentes no mercado, um bom referencial seria o Certificado de Depósito Interbancário, o CDI, ou então a taxa Selic. Já para produtos de investimento cuja rentabilidade, né, esteja aí atrelada a variações da moeda, a primeira era as taxas de juros. Agora a gente for analisar que sejam atreladas às variações da moeda, tais como os fundos cambiais. Um bom benchmark seria a taxa de câmbio. Nós vimos lá, né, na aula passada. Então, vamos dizer que eu queira, mas já analisei aqui, que esse investimento aqui, com base nessa taxa de juros aqui, ela não está atrativa. Então, vamos ver aqui se eu for aplicar em algum título aí que se baseie pela variação de moeda. Será que vale a pena? É isso que ele está dizendo. Você tem que analisar a taxa de câmbio. Para produtos de investimento que busquem manter o poder de compra do dinheiro em reais, um benchmark aí apropriado seria o quê, meu povo? Para avaliar isso daí, o IPCA ou o IGPM, ele tem que analisar como é que está a inflação, não é? Veja que ele diz aí que procura fazer um investimento que mantenha o poder de compra, certo? Para produtos de investimentos baseados em ações, um possível benchmark aí é o Ibovespa, ou IBRX, né? Que são índices formados por ações mais negociadas na Bovespa, tá? E que aí vai refletir o comportamento do mercado. Então, o benchmark é você buscar valores, né? Fazer essa comparação a partir de um referencial. E aí, vamos falar um pouquinho mais da TMA, tal da taxa mínima de atratividade. Então, essa TMA, ela é justamente um benchmark em função aí de um ponto de referencial de análise comparativa de desempenho de algum tipo de índice de mercado que esteja vinculado aí ao tipo de investimento que está sendo analisado. Mas quais então são esses elementos aí que se pode escolher numa determinada TMA? Ela deve ser escolhida, gente, conforme a determinação de alguns fatores, quais sejam. Aí ele vai dizer assim, o livro de vocês. Antes da gente analisar os fatores que determinam o TMA referencial, a gente tem que antes perguntar aí qual é a definição de investimento, né? Em termos simples, ele vai trazer que investimento é um sacrifício no presente que nós fazemos, quem investe, com o objetivo de obter aí uma série de benefícios no futuro. É você guardar, abrir mão, né? Eu não vou utilizar esse recurso agora, posso até estar deixando de comprar alguma coisa, para que você tenha um retorno, um benefício lá no futuro. Então, isso é um investimento. Para que ele traz esse significado? Porque ele vai dizer que isso envolve, né, 3 elementos. Liquidez disponível a ser sacrificada, risco do valor do que você vai investir, e o rendimento financeiro, ou seja, a taxa de retorno, que você vai considerar na hora de fazer esse sacrifício, é isso, certo? Liquidez mais risco mais retorno. Então, eles geram aí os elementos bases para a análise comparativa dos investimentos, como a taxa mínima de atratividade. Liquidez, risco e retorno, certo? Liquidez, risco e retorno. LR ao quadrado. LR ao quadrado. Tá ok? Aí vamos analisar, ó. Nós vimos que ele vai analisar o quê? Quais são os elementos da TMA? Liquidez, risco e retorno. Então, a gente vai analisar agora cada um deles. Começando pela liquidez. A liquidez do investimento vai se referir à quantidade de valor monetário, dinheiro, né? Capital disponível para o investimento e o tempo em que se deseja recuperar esse capital. Então, são fatores que precisam ser analisados quanto à liquidez numa situação de necessidade de investimento ou de querer investir. Em função disso, o investidor ele vai ponderar aí qual é a real capacidade de liquidar esse valor, né? Ou seja, ele quer saber qual é a facilidade de vender. Tá bom, eu vou comprar essa ação.
Mas se eu precisar do dinheiro, né? É isso daí. Quanto tempo eu vou levar aí para que esse investimento a gente possa transformar ele em dinheiro, em caixa, né? Se ele prevê aí que ele vai precisar desse capital daqui a 6 meses, inclusive, antes disso, ele irá fazer aí um investimento de papel que possa ser facilmente convertido em caixa, então com pouco valor de desconto financeiro. São coisas que eles estão analisando, né? Então, eu não vou precisar desse recurso nos próximos 6 meses. Então, isso é um fator que precisa ser analisado na hora de você escolher qual vai ser o investimento. Se prevê que ele irá precisar desse capital daqui a 5 anos, não, tudo bem, esse valor aí não vai me fazer falta nos próximos 5 anos, eu posso ficar sem ver a cara dele por 5 anos tranquilamente. Nesse caso, ele vai analisar aí opções de investimento que gerem rendimentos programados em períodos de tempos maiores. Aí, com dívidas das empresas de longo prazo, ou então dívidas públicas, porque aí vai depender dos prazos. Em dívidas públicas, você pode comprar a longo prazo, né? Esses papéis, eles até poderiam ser liquidados, mas o custo de desconto financeiro poderia ser maior. Lembra lá do discurso, do desconto? Lembra lá da ponderação da carteira, no tópico anterior? Que ele leva em consideração, ele faz uma análise da qualidade, faz uma análise dos riscos que ele vai correr, né? Em aceitar aquela carteira. Então, se você vai investir em papéis aí, em títulos que daqui a 5 anos apenas eles vão ser resgatados, e você necessite passar antes disso para outra pessoa, para outra empresa, você vai sofrer aí uma taxa de desconto muito maior, porque quem for comprar de você está comprando um risco maior, né? E vai demorar a reaver o seu recurso. Então, são questões a serem analisadas. Então, se for daqui a 6 meses, mais ou menos, né? É algo que você consegue ver que vai ser facilmente aí transformado em recurso. Daqui a 5 anos já trazem outras implicações que precisam ser analisadas. Se ele prevê que a sua necessidade de recuperar o capital seja aí por meio de uma análise de rendimento de longo prazo, ele poderia aí, por exemplo, optar pela compra de ações. A capacidade de liquidar esse papel, né, ela será mais em função do valor relativo da empresa no mercado, e isso vai depender aí de uma série de valores que eles fatores que precisam ser considerados. Por exemplo, ele está dizendo o seguinte: se você compra uma ação de uma empresa, pode ser uma opção de longo prazo. Você compra e vai ficar com ela aí por muitos anos. E aí, o que acontece? Ele está dizendo que você pode vender antes do prazo que você se programou, certo? E você não vai sofrer desconto. Isso vai depender de quê? Vai depender do valor de mercado daquela empresa naquele momento. Tem que levar em consideração alguns fatores. Se você prevê que uma empresa que você comprou, as ações está para falir, você vende logo, entendeu? Qual é o valor? Agora, se a empresa passou por um escândalo, está com algum problema, um desfalque, sei lá o quê, e o valor dela cai. Então, hoje estava valendo uma ação R$20, amanhã está valendo 5, né? Então, o valor de mercado dela varia, é isso que ele está dizendo. As ações sendo valores que podem oscilar muito, a decisão de investimento, então, é feita em função das perspectivas de rentabilidade da empresa. Então, quando você está comprando uma empresa, uma parte dela, né, a partir das ações, você vai ter que fazer essa análise das perspectivas, né, de evolução aí, de rentabilidade dessa empresa. Ela tem condições, você consegue observar que a política que ela está implementando, ela vai ser capaz de gerar um crescimento, uma valorização dela. As suas ações vão aumentar de valor. Se eu comprar ela hoje por R$5, daqui a 3 anos, cada uma vai valer 15, 20, né? É esse sentido. Outra coisa que tem que ser levada em consideração, a gente já viu liquidez, agora é o risco, certo? Segundo o Bruni, em 2009, o risco associa-se aí ao acontecimento de um resultado diferente do esperado, em que, geralmente, as probabilidades de ocorrência dos múltiplos resultados possíveis são conhecidas. Então, é um acontecimento de um resultado diferente do esperado, certo? No cenário financeiro, há uma série de fatores de risco, entre eles os mais visuais aí, e ponderáveis. Risco de mercado,
risco de pagamento e risco de liquidez. Marcelo, o que é isso? A gente vai ver cada um deles. O risco de mercado, gente, que seria... Existem aí vários fatores no mercado, isso vai depender do tipo de investimento que você for fazer, né? Em termos de referência aí, esse tipo de risco, risco de mercado, está atrelado ao comportamento do preço do ativo, conforme as condições econômicas no mercado. Eu falei agora há pouco de um exemplo, né, da empresa. Exemplificando, se você tiver ações de uma grande empresa que possua aí altos volumes de empréstimos em bancos no exterior, logo, uma valorização do dólar que é causa. A gente já estudou isso, aula passada. Eu comprei, né, a ação de uma empresa e essa empresa ela tem grandes compromissos a honrar no exterior. Ela tem empréstimos a pagar no exterior. E, de repente, há uma supervalorização como agora, né, do dólar. Isso, gente, ela faz aí, pode reduzir as perspectivas de rentabilidade dessa empresa. Por quê? Porque ela vai ter que juntar muito mais reais para poder pagar a dívida dela, que é em dólar, já que ela vai precisar pagar muitos mais reais por cada dólar, não é isso? Então, o preço da ação dessa empresa aí pode perder valor do mercado, consequentemente, o valor do capital investido que você colocou pode, por exemplo, se você comprou a ação por R$ 15 e descobriu-se essa situação, que a empresa talvez não consiga pagar, né, os seus empréstimos, então ela não vai estar aí em situação favorável. E aí, por exemplo, entra a questão da oferta e demanda. Todo mundo começa a vender, porque eu já soube disso. Então, o valor da sua ação desce. Se você comprou ela a R$ 10, de repente você só vai conseguir revender a 5. Então, se você comprou 10 de R$ 10, agora você vai vender 10 por R$ 5. Você perdeu dinheiro, né? Então, são fatores que precisam ser levados em consideração. É preciso ter conhecimento daqueles conceitos que a gente analisou na aula passada, os conceitos que vocês aprenderam lá em economia, né? Compreender como eles funcionam, como eles interagem, né? Como eles se correlacionam, antes de optar por uma opção dessas por uma escolha aí de investimento. O risco, então, aquele era o risco de mercado, que é o risco de crédito, risco de pagamento, crédito. Ele vincula a possibilidade a recursos monetários que podem não ser recebidos no momento do vencimento. A gente pode aqui analisar 3 outros grandes tipos de risco de crédito. Então, veja aí, a gente estava analisando os níveis de risco, né, que era um fator a ser analisado lá na TNA. Um deles, a gente analisou liquidez, o outro é o risco, o outro é o retorno. Quando a gente começou a analisar risco, a gente viu que tinham 3 tipos de risco. A gente já falou sobre risco de mercado, e agora, dentro desse risco de pagamento, a gente ainda encontra aí outros tipos de risco de crédito. Tem o risco de crédito país, risco de crédito de empresas e risco de crédito dos clientes e dos bancos comerciais. O risco de crédito país vai medir o nível de risco que a dívida pública de um país possa ter indícios de inadimplência. Quando a economia dos países está indo muito mal, né, eles forçam os credores a negociar as suas dívidas e o seu risco país dispara. No ano de 2018, que acho que foi quando esse livro foi escrito, né, ele diz aí no presente, isso vem acontecendo com a Argentina. Quanto menor o país, menor será a sua taxa básica de juros. No caso do Brasil, a Selic. Os Estados Unidos, a gente já viu, ela passada, que são aí o país que possui o menor risco. Então, um dos níveis de risco aí de crédito é o risco de crédito país. Ele não conseguir aí pagar a sua dívida, ele vai renegociar. O risco de crédito de empresas. Porque, gente, a gente está falando aqui, ó, de risco de pagamento, tá? Você comprou um título da dívida e o governo está dizendo que não tem como te pagar agora. Você ia receber agora e tu não tem como pagar. Esse é um risco que tem que ser considerado quando você vai avaliar a necessidade de investimento. Um outro é o risco de crédito de empresas. Para diminuir o custo financeiro, as grandes empresas, elas emitem papéis de dívida diretamente no mercado de valores.
e esses papéis são conhecidos como debentures, né? Assim, esse tipo de risco de crédito mede a possibilidade de não honrar os compromissos dessas empresas. Se uma grande empresa começa a não pagar os vencimentos das suas dívidas, né, os detentores desses papéis, eles vão sofrer perdas financeiras. Então, é preciso considerar também esse risco. E o outro é o risco de crédito dos clientes dos bancos comerciais. Os bancos estão constantemente controlando a inadimplência de sua carteira de ativos, né, os empréstimos para os seus clientes, sendo que esses índices de inadimplência estão constantemente aí monitorados pelo mercado. Se o mercado enxerga, né, que a porcentagem aí de inadimplência está aumentando, esse índice piora e os papéis financeiros do banco, né, em questão começam então a perder valor de mercado. Então, se eu estou pensando aqui em investir num certo banco, ou seja, emprestar meu dinheiro para ele, emprestar para os outros, e a gente começa a observar que ele está emprestando o meu dinheiro, mas o pessoal não está pagando para ele, muito provavelmente ele não vai pagar para mim também. O mercado, então, começa a ficar nervoso, agitado, e, gente, o que foi que aconteceu com a minha apresentação? Alguém tirou a minha apresentação. Não gostei. Alguém assumiu o controle aí, antes, na hora que eu estava falando, e tirou. Peço, por favor, eu tento bloquear aqui. Eu não tá bloqueando hoje. Vocês estão conseguindo acompanhar? É muita informação, né? Assim, muito... essas coisas assim, a gente tem que... Deixa eu fazer o seguinte. Impedir que vocês assumam o controle. Pronto, não estou de castigo. Agora eu vou chegar lá onde eu estava. Então, a gente analisou o risco, estamos terminando de analisar risco, né? Depois a gente vai analisar a questão de retorno. Olá, seu Daniel. É o Daniel, não? Francisco Souza. Você está tão sumido, tão quieto, rapaz. O que está acontecendo? A Ananda já foi embora. Ponderação. Opa. Gente, vocês estão muito calados. Eu estou achando que vocês estão fazendo igual aquele negócio lá do videozinho que eu mandei, hein? Se forem igual as minhas filhas estão tendo aula online. Aí, quando eu vejo, tá um barulho lá na sala, cada uma com o celular do lado, logada na aula online, mas assistindo televisão. A outra brincando com o cachorro. É desse jeito. Isso daí a Nanda faz direto, professor. Só que é na live da Tati Guel. Opa, risco de liquidez a gente não tinha visto ainda, né? Pronto, a gente estava aqui. Certo? Então, relacionado aí ao risco de pagamento de crédito, nós temos, então, esses outros riscos aí específicos de crédito. Risco do crédito país, crédito de empresa e crédito dos clientes dos bancos comerciais. Basicamente, né, gente, é quando um desses três aí, ou porque a gente acabou de falar, você pode pegar o seu recurso e empresta para o governo a partir da compra de títulos, ou empresta para a empresa a partir das ações, ou você empresta aí com as suas aplicações para os bancos. Se um desses começam a apresentar dificuldades em lhe devolver o seu dinheiro, então, isso é o que se chama de risco de crédito. Forma mais simples de compreender. Ainda falando de níveis de risco, né, existe também, além do risco de mercado e o risco de crédito, o risco de liquidez, que deve ser considerado também. O risco de liquidez de investimento, aí, ele faz referência ao tempo de vigência desse investimento e o risco de você não conseguir vender e liquidar aí, levantar o caixa, levantar o real, né? O dinheiro em si. Exemplo, demora mais e custa mais. É um desconto maior. Você vender um título de longo prazo de uma dívida de uma empresa ou que liquidar aí um título da dívida pública. Se você tiver um prazo maior, né, ainda vai demorar aí para você receber, então você terá um desconto maior. É um fato que você tem que considerar. Se você tiver
surgiu a necessidade de você receber logo esse recurso e transformar em dinheiro mesmo para você movimentar. Inclusive, dentro do contexto aí de títulos de dívida de uma grande empresa, podem existir diferentes níveis de risco em função das condições de pagamento. Exemplo, um título valor de 5 anos, com pagamento de juros semestrais, então a cada semestre eles pagam os juros, e do capital quando do seu vencimento. Ele vai ser mais custoso, né, em termos aí de desconto, se você tiver que vender antes do tempo, do que um título de 5 anos com pagamento de juros e amortização do capital semestralmente. Então, veja que em um exemplo, uma situação de exemplo, o capital ele vai ser pago quando finalizar na data do vencimento. No outro, além de você pagar os juros, a pessoa, né, de lhe pagar os juros, ela também lhe paga parte aí do seu capital. Então, ele vai ter um risco menor, né? Se você precisar trocar ele, né, antes da data aí de vencimento, você já terá resgatado alguma parte, né? Então, o desconto vai ser menor. Então, o que ele está dizendo é que podem existir aí diferentes níveis de risco, né, em função das condições de pagamento. Então, além de analisar essa questão aí que ele falou do prazo, tem que analisar quais são as condições, porque essas duas situações, elas podem ter sido aí, por exemplo, no prazo de 5 anos. Só que uma condição é mais favorável do que a outra. Então, opa, eu vou escolher essa daqui. Nesse sentido. Nesse caso, então, o risco de liquidez nos dois exemplos pondera aí o tempo de recuperação dos ativos, o risco de pagamento da empresa e as condições de mercado para, então, liquidar esses ativos antes do seu vencimento. Essa dificuldade vai ser refletida aí no valor do desconto, né, que o dono desse título estará disposto a aceitar para vender esse ativo. Lembre-se, gente, quanto maior o risco, maior também será a taxa de retorno ou a taxa mínima de atratividade. Sempre que o pessoal fala assim, que não arrisca, não petisca, né? Aí tem que, não sei até onde vai depender de cada um. Mas quanto maior o risco, maior vai ser a rentabilidade. E aí, portanto, ela vai ter uma taxa mínima de atratividade também maior. No mercado de renda fixa no Brasil, quais seriam os títulos com menor risco? Os títulos da dívida pública brasileira. A gente estudou isso semana passada, que são baseadas, tem como base, então, a nossa taxa básica, a taxa Selic, certo? Eles são os títulos de menor risco. Se a gente analisar no cenário internacional, que a gente também falou na passada, os títulos aí da dívida pública dos Estados Unidos são o que oferece o menor risco no mercado internacional. Então, gente, a gente viu que era investimento, viu lá a questão dos fatores envolvidos, os riscos, níveis de risco, tudo que a gente tem que considerar, né? Mas aí, qual o objetivo, né, do investidor no momento de levar em consideração aí as opções de investimentos? Ele pode ter diversos objetivos de investimento, desde a necessidade de aproveitar rendimentos financeiros de um saldo disponível em caixa, né, por alguns meses aí que ele conseguiu juntar, até grandes valores de investimento com prazos maiores de 5 anos. Entretanto, como um todo, em função dos objetivos definidos, os investidores eles procuram uma ponderação entre risco, retorno e liquidez. Lembra que a gente falou disso ali? Atrelados aí ao índice de benchmark, que é esse referencial, né? Para, então, definir a TMA que ele deseja. Ele vai fazer todas essas, aquelas análises lá. Como regra de medição de risco e tempo, quanto menor o prazo disponível para a aplicação dos recursos, ou quanto menor o nível de tolerância ao risco, mais conservadora, ou com maior liquidez, deverá ser a alternativa de investimento. Por exemplo, se você tem medo, vai comprar os títulos da dívida, ou deixa lá na poupança, né? Ou faz alguma aplicação no banco,
certo? Você sempre vai buscar aquelas que vão trazer maior liquidez, aquelas que vão ser mais fáceis. Se você guardar na poupança, não, vou deixar na poupança. Amanhã eu preciso, acontece uma emergência e eu vou precisar resgatar. Então, você vai ali no banco facilmente, você saca o dinheiro, às vezes você só faz uma transferência, né? Usa um cartão de débito, então, muito fácil. Então, quanto menor aí a disponibilidade de prazo, né? Ou quanto menor aí a tolerância, eu não sou uma pessoa que gosta de correr riscos, então você vai buscar, você vai ter opções mais conservadoras e que tenham a maior liquidez, que você saiba que elas transformam mais rápido em dinheiro, porque senão você vai estar ligada lá àqueles riscos lá de liquidez, né? Por outro lado, investidores com prazos maiores e maiores níveis de tolerância ao risco, eles podem colocar seus recursos em alternativas mais arrojadas, né? Correndo aí mais riscos, e aí, portanto, também tendo possibilidade de maiores retornos. Assim, em função desses três fatores, risco, retorno e liquidez, os investidores determinam o horizonte de investimento deles, certo? No gráfico, a gente pode enxergar, então, a correlação entre níveis de risco. Aí, gente, eu adorei esse gráfico. A gente vê que lá embaixo tem a renda fixa, né? E aí, você vê que tanto o nível de retorno dele o risco é baixo, quanto o retorno é baixo. Vamos dizer que eu tenho aqui meu dinheirinho guardado, eu não quero me arriscar muito. Lembra que a pessoa conservadora vai buscar lá a questão da liquidez, eu vou investir aqui na renda fixa. Ou você também pode, aí eu já tenho um valor maior, já quero aí, de repente, um retorno, correr um risco, vai investir em imóveis. É uma opção, né? Ela também tem um baixo retorno, né? Ela não tem um nível de risco um pouco mais elevado em relação à renda fixa. Sei lá, você pode comprar um terreno, no local depois vai desvalorizar ao invés de valorizar. Tem muita gente que faz investimento em imóveis, né? A outra opção, e aí já vai aumentando um pouco o risco, e à medida que aumenta o risco, vai aumentando o quê? O retorno. São as ações. Não, eu vou investir naquela empresa, eu acredito que ela vai lucrar, eu vou aqui investir, e o meu trabalho vai ser estudar, acompanhar a evolução, análise, todos aqueles riscos para verificar se o negócio, meu dinheiro está bem empregado, e você tem aí uma possibilidade de taxa de retorno maior do que se você, por exemplo, adquirir um imóvel. E, por fim, e a mais rentável, né, das aqui elencadas, que vai apresentar um maior retorno, mas também um maior risco, é você abrir o seu próprio negócio. O Alex enviou, o Alex não está aqui hoje não, né? O Alex também está sumido. O Alex enviou um vídeo hoje, né, falando, gente, começa, não adianta, eu tenho lido muito sobre isso ultimamente, né? Não espere ficar pronto para nada. Você nunca, quem muito planeja, né? Quem vive só, não, vou planejando para ficar tudo perfeito. Quando tiver tudo perfeito, eu vou fazer. Isso não existe, né? Então, aí o negócio próprio, você empreender, né? Inovar, isso tem uma possibilidade de trazer retornos muito maiores. É a questão individual, né? Eu hoje pensava sobre essa questão do vídeo que o Alex enviou, né? Vocês me permitam aqui um adendo aqui, um parênteses nesse momento da aula, que falava, e eu tenho refletido muito sobre isso, eu não sei você, gente, mas lavar a louça é um momento ideal para você refletir sobre a vida. Você não tem que pensar em nada, só mecânico ali, faz, repete, né? E aí eu pensava sobre o vídeo, eu sou muito disso, eu escuto uma coisa e a coisa fica ecoando dentro da minha cabeça, e aí eu fico relacionando ela com outras situações. E eu pensava assim, esse cara falava, não espere ficar pronto, eu tenho lido sobre isso, não espere ficar pronto, porque eu tenho esse problema, eu quero planejar quando tiver tudo bonitinho, e aí às vezes muita coisa não sai do papel, muita coisa que poderia ir para frente e gerar, assim, resultados absurdos, maravilhosos, né? E a gente fica se segurando, e eu lembrava
Eu sempre faço uma relação com as minhas filhas, quando elas estão com medo de alguma coisa nova. Ai, mamãe, vai começar um novo ano, uma matéria que eu nunca vi na vida, vou começar a estudar física a primeira vez na vida. Eu digo, gente, tudo que vocês fazem hoje, um dia vocês não fizeram. Vocês começaram aos poucos. Vocês não tem como você ficar pronto e depois fazer, né? E aí eu lembrava e pensava, queria perguntar aqui para vocês, vou até abrir aqui o chat, né? Por favor, não me deixem no vácuo. Quem aqui já nasceu falando, comendo e andando? Alguém? Estão me flopando aí, ó, me deixando no vácuo. Ô, Senhor, ô, saudade do barulho da sala de aula. Valeu, Aline, obrigada. Ninguém, gente. Aí eu sempre falo isso para elas. Minha filha, você nasceu sem saber andar. Na verdade, no caso delas, elas nem conseguiam engolir, né? Porque elas são prematuras. Então, elas tiveram que fazer fono, né? Para conseguir aprender a engolir. Porque elas engasgavam e ficavam desfalecidas no meu braço, né? Eu até os 6 meses de idade achava que elas não iam sobreviver, porque elas se engasgavam e ficavam roxas. Então, nem engolir elas conseguiam, que é algo assim que a gente faz por reflexo. Então, gente, a gente nunca ficou preparado. Não estou dizendo, Marcela, eu vou sair metendo nas caras e fazer tudo. De qualquer jeito. Não. A gente aqui, nesse momento, a gente está se preparando para alguma coisa e a gente já pode iniciar. Por exemplo, quando a gente inicia um estágio, quando a gente inicia um emprego, a gente não está pronto para tudo que vai encontrar pela frente. A gente tem que se propor a melhorar, né? A não desistir. E aí eu tenho visto algumas pessoas um pouco desanimadas, não só aqui, né? No meu emprego também, no meu trabalho, eu vejo muita gente assim. Eu vou desistir. Eu vou desistir. Eu digo, meu povo, o que é que vocês querem da vida? Vocês pensam o quê? A vida é doce, mas não é mole, né? E isso não é apenas um clichê. Isso é um fato. Tudo vem com sacrifício. Eu acho ótimo, assim, ótimo num sentido sarcástico, né? Quando a pessoa chega para mim, assim, me vê numa certa situação, por exemplo, às vezes eu estou no meu trabalho, estou em cima de um salto alto, estou usando maquiagem, é um dia de um evento, estou arrumada, né? Aí a pessoa acha que eu sou aquilo e sempre fui aquilo. Ela não sabe o quanto eu ralei, por exemplo. Eu olho o meu diploma, esses dias eu tive que olhar para o meu diploma do mestrado. Eu lembrei aqui as noites e noites e noites e noites que passei, só eu, comigo mesmo, computador, um Red Bull, né? Minhas olheiras, eu depois vou mostrar para vocês a foto do dia que eu coloquei para imprimir a minha dissertação. Era só olheira. Gente, eu não dormia, não comia direito há 5 dias. Nada vem de graça. Tudo tem um preço. Marcela, o que tu tá falando disso? É só porque o Alex mandou um vídeo, tá? E abriu essa perspectiva. E vocês são jovens, assim, eu vejo essa turma ela é muito mesclada, né? Ela tem pessoas mais de vivência, assim como eu, já mais de idade, já tem mais experiência na vida, né? Já apanhou um bocado mais. Tem outros que são muito jovens, muito leves. Eu gosto dessa leveza das pessoas mais jovens. E eu vejo, às vezes, esses jovens dizendo assim, eu vou... Até peguei um videozinho lá, depois vou mandar para vocês. Falando assim, meu Deus, quebrou minha caneta. Vou desistir. Eu não sei o que eu vou desistir. Gente, eu até nem digo nada da gente falar que vai desistir, mas de fato não desisto. Vamos seguir em frente, vamos focar. Investimento é uma coisa interessante. O investimento é muito parecido com o que você quer para a sua vida. Você faz investimento em você, na sua vida. Quando você abre mão, lembra que eu falei lá? Que o investimento é você fazer um sacrifício no presente, buscando benefícios no futuro. Então, as coisas que a gente quer para a nossa vida é assim também, né? Eu, no meu caso, estava lá no mestrado, estava pensando, eu só pensava no que eu ia conseguir depois que eu finalizasse. Depois que eu pegasse o bendito diploma. Então, no momento que me dava aquele desânimo, eu lembrava disso. Gente, isso é um sacrifício só por hoje. Amanhã eu vou colher os benefícios. E se eu não fizer amanhã, eu vou me arrepender, porque o tempo vai passar de qualquer forma, né? E eu não vou ter buscado o que eu queria. Então, gente, só um momento aqui, fechou o parênteses, né? Desculpa aí. Essa semana eu estou muito introspectiva,
eu não quero nem falar que senão eu vou chorar, né? Mas um parente próximo faleceu de Covid ontem, né? Da minha família. Não vou nem falar, bora passar. E aí, gente, a última parte aqui do tópico 2, e aí depois eu vou entrar com a parte extra que eu trouxe, tá certo? Ela vai trazer um pouquinho aqui, só para questões demonstrativas, né? Ainda, alguns riscos que devem ser analisados, a questão dos ratings para títulos de longo prazo, exemplo aí dos debêntures de grandes empresas. O que é isso? Eu trouxe uma explicação um pouquinho sobre o que é isso daí, tá? Mas aí existem categorias, vocês veem aí a primeira categoria AAA, né? É uma obrigação aí avaliada, que tem o rating mais alto atribuído aí pela S&P, que é uma empresa, né? Uma agência que faz ela vai medir os riscos, certo? Então, é uma empresa que faz essa análise, né? Ela vai dizer aí, ó, a capacidade do devedor de honrar os compromissos financeiros, a obrigação é extremamente forte. Então, se uma empresa ou um país, ele está elencado dentro dessa categoria, isso vai... Para que serve isso? É para demonstrar para você, investidor, né, que, olha, essa é uma empresa que tem aí... é extremamente forte a capacidade ou a possibilidade dela lhe pagar, certo? O que você investiu, né? Dá aí o retorno dos seus investimentos. E aí ela vai seguindo. Aí o 2A, né? Vai ser um pouco menos, enquanto nos 3A era extremamente forte. Agora a gente tem aqui que a obrigação é muito forte. E assim vai. Então, vocês analisem lá dentro do livrinho de vocês. Tem, inclusive, gente, ninguém se manifestou ainda de vir buscar os livros, tá? Estão aqui, esperando. Pior que, gente, vocês têm saído, como é que tá a cidade? Realmente o pessoal tá fazendo fiscalização? Obrigada, Veia. É isso mesmo, Aline. Não dá, não. A gente tem que terminar. Uma coisa é certa, meu povo, nenhum conhecimento é em vão. Tudo que você faz traz algum resultado para a sua vida. E aí, gente, essa listinha, ela vai até a letra D, tá? Se a gente olhar aqui na letra C, ela vai dizer aqui, ó, obrigação, esperamos que a obrigação apresente senioridade relativa inferior ou recuperação total inferior àquelas das obrigações que possuem rente mais alto. É uma obrigação aí avaliada em C, né, altamente vulnerável ao não pagamento. Então, o risco de calote é grande. Imagine que você vai investir aí num país, comprar título de dívida de um certo país, ele tem essa avaliação aí. Você fica, ixi, como diz como um amigo meu adora falar, é cilada, Bino. Lógico, é cilada. Pronto, gente. Aí aqui eu trouxe os extras. Aí, Marcela, por que você trouxe esses extras, né? Eu tenho mais 20 slidezinhos, alguns são figuras para vocês. Assim, ó, eu vejo, né? Eu sou contratada aqui por essa empresa para atuar como tutora. Eu me formei, né, numa universidade, num curso semipresencial. E o curso que eu fiz é bem diferente do que vocês estão fazendo. Eu ia lá, assistia as aulas num telão, às vezes resolvia um exercício e pronto, né? Não tinha parte de pesquisa, não tinha parte de extensão. Quando eu fui contratada, né, para trabalhar aqui, a orientação que eu recebia que seria algo nesse estilo, mas eu queria proporcionar a vocês uma experiência diferente da que eu tive, né? Então, assim, eu não sou a professora das disciplinas, né? Eu sou uma tutora. Imagine aí, só esse semestre, meu povo, serão 13 disciplinas, né? E eu sozinha vou ter que dar para 3 turmas, são 13 disciplinas a fazer aula, tá? Então, eu não sou expert em todas elas e eu não preciso ser professor, tá? Não é para pegar na mãozinha, não é para fazer o aluno aprender tudo. O professor não sabe de tudo, e se ele disser que sabe, ele está sendo arrogante, é verdade, não pode ser assim, não existe, né? O conhecer leva a certeza do que a gente desconhece, né? Do quanto há a aprender.
Então, assim como numa empresa, o papel de um professor nada mais é do que de um líder. O líder, ele vai acender dentro de cada membro da sua equipe a vontade de seguir, a vontade de ir em frente. Então, quando eu comecei a estudar esse tópico, e eu não tenho experiência, eu não aplico, né, eu não invisto no mercado de ações, certo? Não me sobra para isso, né? Eu tenho outros investimentos, tenho 2 filhas aí. Então, que foi que eu comecei a perceber, como eu disse para vocês, muitos nomes novos que eu não vi a apresentação dos conceitos. E aí, até se algum de vocês quiserem se inspirar e, de repente, começar a investir, não precisa de muito, tá, gente? Eu confesso que eu tenho até vontade, agora fiquei até com mais, mas pelo que a gente já viu até esse momento, a gente ainda vai se aprofundar mais, a gente já consegue perceber que precisa um pouco de dedicação, porque são muitos riscos envolvidos, né? E você precisa ter um certo tempo para analisar e tal, e é uma coisa que não cabe na minha vida nesse momento. Mas eu trouxe aqui algumas informações, no final tem uma série de links de onde eu tive essas informações, certas referências, e vocês podem aí complementar a informação até para ajudar na compreensão da disciplina, né? Porque quando você compreende os conceitos, como eles se movimentam, por que eles existem, fica muito mais fácil o aprendizado. Então, quando a gente fala lá em carteira, lembra que a gente viu ponderação de carteira, né? A carteira de investimento, gente, é uma união de todas as aplicações que você escolheu para fazer o seu dinheiro render, para que os objetivos financeiros sejam atingidos. Os ganhos dependem aí da forma como esses investimentos eles são organizados. A gente viu isso, né? Precisa ter essa análise. Então, a carteira de investimentos é equivalente aí à sua estratégia para aumentar os seus rendimentos lá no mercado financeiro. Então, ela vai ser essa união aí de todos, é tudo na carteira. Você não leva todo o seu dinheirinho e os seus cartões? Na carteira de investimento, você vai levar, então, todos os investimentos que você fez, certo? Vamos lá. Opa. Outro nome. Aí, diferente do que muitos pensam, não é necessário aí aplicar, gente, altas quantias de dinheiro para começar uma carteira de investimentos. Lá embaixo, depois eu trago uma imagem que vai deixar bem claro isso. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é desmistificar. Ah, Célia, a gente está estudando aqui mercado de capitais, eu não quero nem saber o que é isso, eu nunca vou usar na vida real, e eu vou só responder a minha prova e pronto. Mas não é assim, tá? É para todos os bolsos, que claro, você vai começar aos poucos. E é até bom que você faça isso, especialmente se você não tem experiência. A chave para excelentes retornos é a diversificação. Então, é aquela história, não pode colocar todos os ovos, né, no mesmo cesto. É preciso diversificar. Porque, gente, se acontece, a gente viu todos aqueles riscos. Se você comprou tudo de uma empresa só, e aí essa empresa apresenta um daqueles riscos lá de crédito, aí como é que você fica? Você botou todos os ovos numa galinha só e perdeu. Então, é importante diversificar, tá bom? Ainda sobre carteira de investimento, ele traz mais um conceito aí, sendo então um conjunto de aplicações do investidor, seja pessoa física ou jurídica. E também ele é chamado, né, vocês já podem ter escutado aí falar de cesta ou então portfólio de investimentos. Sempre que se fala em portfólio é o que você produz em alguma coisa. Por exemplo, quando meu irmão, ele trabalha com decoração de festas. Então, quando ele vai se apresentar a um novo cliente, ele leva o seu portfólio. Seu portfólio é uma amostra dos seus trabalhos, são fotos, né? Quando é um designer, a mesma coisa, um estilista, a mesma coisa. Então, o portfólio de investimentos são ali a demonstrar quais são os seus investimentos. Então, ficou mais claro o que é a carteira, né? A carteira de investimento, quando você ouvir falar agora aí que esse mercado de capital está bombando, né? Assim, tudo que bomba muito, gente, presta atenção, né? Vai com calma, porque vai ter muita gente querendo se dar bem em cima da ingenuidade ou da falta de experiência dos outros. Então, é algo que realmente precisa ser feito com atenção. Eu vejo alguns Instagrams, né, que são dedicados a isso e que fica toda hora, parece que faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Você não precisa trabalhar, você tem que investir, você vai ficar milionário.
A vida não é só isso, tá, meu povo? Trabalhar tem um papel importante. Eu não consigo imaginar minha vida sem o trabalho, né? Não apenas por dinheiro, mas por prazer. E aí vamos falar, a gente falou de renda fixa. Ah, você quer renda? O que é renda fixa? Né? Me ensine, porque falou, tudo bem, entendi lá dentro daquele contexto, né? Como é que o que eu precisava aprender, mas não sei de fato o que é renda fixa. Então, gente, em linhas gerais, certo? Sim, a minha intenção aqui não é me aprofundar em cada um, mas apresentar e aí vocês se aprofundam se sentirem necessidade. Em linhas gerais, é quem compra um título de renda fixa, ou seja, empresta dinheiro para alguém. Em troca, espera receber aí o valor aplicado de volta, né? Tudo que você colocou, você recebe no futuro, acrescido de juros, que vão ser aí a remuneração pelo tempo em que você ficou sem aquele recurso. As condições dessa transação, né? Como prazo, taxas, índice de referência, todos esses detalhes, eles já são acertados desde o início. Por exemplo, quando eu e meu marido, a gente veio morar aqui em Acaraú, né, nós morávamos em Pernambuco, e nós tínhamos uma casa lá. Depois de um tempo que a gente ficou aqui, a gente percebeu que queria continuar, né, então a gente resolveu vender a casa de lá e depois comprar algo por aqui. Só que a gente não queria ficar com esse dinheiro parado, né, e nem de muito fácil acesso, para não sumir. Aí a gente fez um investimento desse. Então, no momento que você coloca o seu dinheirinho lá, você já sabe quanto ele vai render no final, quando você vai ter ele de volta, certo? Então, a renda fixa, para essas pessoas que se sentem mais inseguras, né, ainda não estão prontas para correr grandes riscos, é uma opção muito boa. Os emissores, e essa é uma diferença básica entre renda fixa e renda variável, tá? A gente vai ver mais à frente, mas já fica aí na mente, a condição da transação já está toda alinhada, inclusive quanto vai gerar aí de retorno para você desde o início na renda fixa. Os emissores de títulos de renda fixa, ou seja, quem toma o seu dinheirinho emprestado, podem ser os bancos, as empresas e até mesmo o próprio governo, como a gente viu, né? Tá falando bastante disso. Os principais aí títulos da renda fixa são a Selic, CDI e a TR. Algumas dessas aplicações, elas têm a Selic como uma referência direta da remuneração, certo? A gente já viu lá quanto era, que ela varia, que é o Copom que decide a cada 2 meses e tudo mais. É o caso aí da poupança, né? Que atualmente ela rende 70% da Selic ao ano, tá? Ou então do Tesouro Selic, que é um título público negociado aí no Tesouro Direto, que também paga a taxa básica, mais um pequeno acréscimo. Então, se você analisar aí o Tesouro Selic, vai ser um pouco mais rentável do que a poupança. Já a taxa CDI, que é aí Certificado de Depósito Interfinanceiro, é outra referência importante, ela representa a média dos juros das operações de empréstimo de curtíssimo prazo, realizadas diretamente pelos bancos entre si. Lembra que eu falei que, às vezes, um banco, no fim do dia, precisa fechar suas contas, não estão fechando, o outro banco está sobrando dinheiro, aí um empresta para o outro? Pronto. Então, é aí a taxa CDI. Então, o CDI e a Selic, elas caminham muito próximas uma da outra, né? E, normalmente, as duas taxas elas são praticamente as mesmas. CDI e Selic, e são elas aí que vão orientar qual vai ser a rentabilidade da renda fixa. Mas existe também a chamada renda variável. A renda variável, gente, ela consiste na compra de parte de um negócio, como uma empresa ou então um empreendimento imobiliário. Você pode comprar, a gente viu, né? As empresas vão lá, abrem o seu capital, colocam lá, e você compra uma ação. Diariamente, as suas cotações, elas são precificadas, né? Segundo aí as expectativas dos investidores em relação ao mercado interno, mercado externo, e a área de atuação. Então, o valor, né, dessas ações, elas são variáveis, são precificadas diariamente. Dessa forma, então, os ativos de renda variável, eles não possuem uma previsibilidade nos rendimentos. Essa é a grande diferença entre a renda variável e a renda fixa. Renda fixa é fixo o valor aí do rendimento.
Renda variável. Os rendimentos aí, ela é variável, ela vai variando, há várias possibilidades. Qual é a vantagem da renda fixa? É que você já inicia sabendo quanto vai receber. Você tem a certeza de que vai receber um benefício a mais. Da renda variável, é que se você investir um valor X, você pode, de repente, multiplicar aí por 2, por 3, num cenário bem otimista, né? Mas também ela pode cair pela metade. Então, há esse risco. Há a possibilidade de um retorno muito maior, mas para isso você vai ter que pagar o risco de, quem sabe, ter um retorno um pouco menor. Mas para você fazer aí essa questão do custo de oportunidade, você vai analisar lá PMA, a partir de análise de retorno, liquidez dos riscos. E aí a gente falou também lá de CDB. O CDB são os certificados de depósito bancário. Quem compra CDBs está emprestando dinheiro para os bancos financiarem as suas atividades de crédito. Então, se você vê lá referente a CDB, já lembra. São pessoas emprestando dinheiro ao banco, certo? Os bancos, então, captam dinheiro com os CDBs e oferecem aí, em troca de remuneração, juros, aos investidores por um período determinado, né? Os recursos são usados, então, para conceder empréstimos a outras pessoas. Então, são os CDBs. São empréstimos ao banco para financiar atividades de empréstimos. O rating, que a gente viu lá, aquela tabela, né? Por último, que tinha os 3 As e vai até a letra D. Pronto. Ele é um termo em inglês que, traduzido, significa classificação. Eu não sei por que a pessoa não coloca lá somente classificação, né? Uma coisa que me irrita bastante, não sei se irrita vocês, né? Eu, como brasileira, não compreendo por que aderir a tantos termos em inglês. Se a gente pode utilizar um termo em português, mas enfim. Então, gente, aquilo é uma classificação, é um sistema de classificação. Do ponto de vista econômico, ele costuma aí representar a avaliação do risco de crédito dada por uma agência, né, de classificação de risco, a um protagonista econômico, pode ser aí uma empresa ou então até mesmo um estado. Então, rating é um rating, nem sei como é que fala, rating, eu aprendi que seria rating, né, mas sabe-se lá. Essa classificação deve ser realizada sempre por uma agência de classificação de risco, certo? Se for por outro tipo de órgão aí, não tem validade, tem que ser por uma agência que existe para essa finalidade. E apesar de existirem várias dessas agências ao redor do mundo, existem 3 que são as principais. Essa SIP foi citada no texto, né? A Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's. Então, essas são as 3 aí principais ao redor do mundo. Então, isso quer dizer que se você vai investir, analise aí qual foi a classificação, né? Se existe uma classificação da empresa ou da dívida do estado que você está comprando, né? Se ela tem uma boa avaliação aí de acordo com essas agências. E aqui, gente, eu trago as referências, né? Todas essas informações que eu busquei ali estão aqui nesses sites, vocês podem visitar, tem mais informações complementares aí. Depois eu vou começar a assistir alguns vídeos no YouTube, para ver se eu trago para vocês aí, fazer lá, colocar dentro do nosso Drive para acesso. E aí eu trouxe algumas figurinhas para ajudar aí a fixar, né? Vocês podem guardar aí como criar uma carteira de investimentos. Saiba como dividir as suas aplicações entre renda fixa e variável. Aí ele vai aí de acordo com os perfis. Tem um perfil conservador, moderado e arrojado. Eu, sinceramente, estaria ali no conservador. Então, priorize a segurança. Dessa forma, coloque 95% do que você tem aí que pode investir em renda fixa e 5% em renda variável. Você começa aí aos pouquinhos, né? Se você já tem um perfil moderado, que é segurança e rentabilidade, divide aí 80%, 20%. E nesse outro que eu não estou vendo, é 60% e 40%, né? No perfil arrojado. 60% na fixa, 40% na variável. Porque o bom é que você já começa a ver um pouquinho como é que gira a roda aí da variável, né? Se gosta, se tem realmente um retorno bom ou não. É seguro investir em renda fixa?
Esse grupo de investimento é o queridinho dos investidores conservadores. A gente tem a renda fixa pública e também tem a renda fixa privada, né? A pública é emitida pelo governo, a privada é emitida pelos bancos. A renda fixa pública, né? Os títulos são garantidos aí pelo Tesouro Nacional, enquanto a dos bancos é garantida aí pela FGC, que é um fundo garantidor, acho que é de crédito, não estou salvo engano, é a letra C. Então, a renda fixa e pública são os títulos do Tesouro Direto, e aqui do lado dos bancos nós temos os CDBs, que a gente já viu agora, LCI, né? Salvo engano, LCI são imobiliários, LCAs, LCs e etc. Eu investi no LCI, na época que eu fiz meu único investimento na vida até hoje. Opções seguras para o investidor na renda fixa pública e opções seguras também para o investidor aqui na renda fixa privada. Então, vocês sabem aí que a renda fixa tem tanto opções da pública quanto privada. E o que cada um aí. Dicas para investir aí em renda fixa privada. Saiba aí alguns truques, né? Escolha o nível de risco. Aí eu não vou conseguir enxergar, gente. Tem uma barra aqui em cima. Ai, não consigo. Alguém lê aí para mim? Saia logo, não estou vendo. Saída óbvia, é isso? Eu não consigo ver bem em cima do nome, aqui no meu PowerPoint, aparece uma barra com algumas informações. Mas fica aí para vocês analisarem depois, certo? E aí eu trouxe para vocês, como é que ficam os investimentos na renda fixa com a Selic a 3%. Essa é uma informação aí recente, porque houve uma diminuição aí pelo Banco Central, né, devido à pandemia. Então, por exemplo, retorno em um ano da poupança vai ser de 2,1%. Por exemplo, se você tiver investido R$10.000 ao final de um ano, você vai ter R$10.210. 100% do CDI, né, vai ter aí uma renda de 2,48%. E se tiver algum título aí que pague 120% do CDI, você vai ter 2,98%. E aí você vê em cima de um valor de R$10.000 a diferença de um para outro. Enquanto um vai render R$210, o outro 248, o outro quase R$300 em um ano. Aí aqui também eu trago uma renda fixa versus renda variável. Qual é a melhor opção, né? Enquanto a renda fixa é mais segura, a variável vai ser mais arriscada. A rentabilidade na renda fixa é menor, na variável é maior. A renda fixa, ela tem garantias, enquanto na variável não tem. A renda fixa aí, é bom que ela seja a maior parcela do portfólio e a variável a menor. A renda fixa são os empréstimos, né, que você está fazendo, enquanto que na renda variável você está investindo aí em sociedades, não é isso? E por fim, eu não vou conseguir, pronto, tesouro, renda fixa, tesouro direto, né, CDB, LCI, etc. E aqui na renda variável a gente tem o quê? As ações aí, por exemplo, como exemplo de renda variável. Investimentos em CDB, né, que a gente viu aqui, foi elencado as características do queridinho aí dos investidores, ou seja, lembra que é quando você empresta o dinheiro ao banco, né, eles são emitidos por bancos, são garantidos pelo FGC e tem liquidez diária ou então no vencimento, aí você vai acertar com o banco. Essa questão da liquidez é algo importante. O que é CDB e o que é CDI, né? O nome é parecido, mas são conceitos diferentes. O CDB é o certificado de depósito bancário. O CDI é o certificado de depósito interbancário. Então, o CDB é um tipo de investimento e o CDI é um indexador de investimento. Ele vai ser uma taxa, certo? O CDB é um empréstimo de investidores para bancos e o CDI aí é o empréstimo privado entre bancos. Então, enquanto o CDB é um investimento emitido por bancos, o CDI é o que? É entre bancos.
Aí tem 8 dicas para você investir em títulos públicos, né? Entenda a segurança, tenha conta em uma corretora, tome cuidado com a liquidez. Lembra? É bom porque a gente vê na prática, né? Porque isso aqui é de um site que é para as pessoas aprenderem. Então, a gente vê, que a gente viu ali nos estudos, né? Como é que é utilizado na prática. Então, tome cuidado com a liquidez, conheça os títulos disponíveis, invista no Tesouro IPCA para longo prazo. Coloque a reserva de emergência no Tesouro Selic, aproveite os juros semestrais, bem legal. E aí, essa figurinha, eu gosto dessa figurinha, gente, mas não é que a gente não vai nunca mais comprar um tênis, um celular, um café ou um hambúrguer lá do McDonald's, tá? Eu adoro a batatinha de lá, mas aquilo é um pecado. Não é isso. Mas é só para mostrar que você tem opções de você comprar as ações dessas empresas, né? Então, não foque apenas, até vi uma imagem dessa que era muito interessante, que eu não achei mais. Por exemplo, era o valor do iPhone há 5 anos, tipo, era, sei lá, 5 mil reais no top, né? E aí a pessoa tivesse pegado esses 5 mil reais, tivesse aplicado nas ações dessa empresa, hoje elas já, esses 5 mil reais valeriam 20 mil. Ao passo de que se você tivesse comprado o celular, ele não teria se valorizado dessa forma. Então, é só para demonstrar que às vezes é melhor você comprar um outro tênis, né? Comprar um outro celular e ao invés de focar em comprar um tênis Nike, foca em comprar uma ação da Nike, entendeu? Fazer assim escolhas mais efetivas. E aqui é uma evolução do total de investidores na bolsa entre mulheres e homens, né? A gente vê aí, ó, por exemplo, em 2002, 18% delas eram mulheres, eram apenas 15 mil, né? 82% eram homens. Agora a gente já tem aí mulheres 24%, né? Na bolsa. E hoje já em contrapartida de 76% dos homens. E vejam a quantidade, né? Antes eram 15 mil pessoas, agora já são 460 mil mulheres, mais 1 milhão, quase 1,5 milhão de homens. E aí eu não trouxe a figurinha aqui, gente, mas era só para mostrar, para dizer para vocês que tem ação que você pode comprar aí por 13 reais, por 20 reais, tá? Então não é algo tão distante, né? Dá para juntar aí uns 100 reaisinhos, né? Eu vou guardar aqui daqui a um tempo, começar a investir. Então é isso, gente. A gente terminou mais cedo hoje, né? Principalmente em relação à aula passada. Eu quero agradecer aqui as meninas que mandaram as mensagens aqui de apoio. Muito obrigada, tá? Desculpa o momento de desabafo, mas eu acho que às vezes essa conexão é importante, né? Educar não é só para os livros. Alguma dúvida?